Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 3, referente à função afim. Vamos à aula? Definição. Chamamos de função afim qualquer função de R em R, quando existem constantes a e b pertencentes aos reais, tais que f de x é igual a ax mais b, para todo x pertencente a R. Então, uma observação. A fórmula matemática f de x igual a x mais b também pode ser vista, ou representada, por y igual a ax mais b. Ou seja, f de x e y na matemática podem ser considerados como sinônimos. Exemplos. Então, a função identidade f de R em R, definida por f de x igual a x, para todos x pertencentes a R, é afim. Também são funções afim as translações f de x igual a x mais b, a função linear f de x igual a a vezes x, e as funções constantes f de x igual a b. Tá? As funções lineares é quando a gente não quando o coeficiente b quando o b é igual a zero. Tá? E é um número que acompanha a variável x, tá bom? Outros exemplos de funções afim. F de x igual a 3x menos 1, onde eu tenho o a igual a 3 e o b igual a menos 1. A função linear, f de x igual a 4x, então o a igual a 4 e o b é 0. E aqui eu tenho f de x igual a menos 2, ou seja, a é 0 e b é menos 2, é a função constante. E o terceiro exemplo aqui que nós vamos ter, encontrar o valor numérico. Dada a função real f de x igual a 3x menos 2, determinar a f de 5. Como é que nós fizemos? Da seguinte maneira. F de 5, ou seja, o valor numérico, qual é o valor da função quando x é 5? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 5. Então, 3 vezes 5 menos 2. Tá? 3 vezes 5 dá 15. 15 menos 2, que vai dar, ou seja, f de 5 é igual a 13. Tá? Então, ou seja, o valor numérico da função f de x igual a 3x menos 2, quando x igual a 5, f de 5 igual a 13. Bom. Exemplo número 4, um exercício de matemática, que diz assim, dada a função real f de x igual a ax mais b, essa é a forma da função, ou a fórmula genérica da função. Sabe-se que f de 1 é igual a 4 e f de menos 2 igual a 10. Destaquei aqui, tá? Pede-se escrever a lei de formação da função f e calcular a f de 2. Bom, a função tem que ter essa cara aqui, f de x é igual a ax mais b. Ou seja, eu tenho que encontrar o coeficiente a e o coeficiente b. Como fazemos isso? Vamos usar as informações que nós temos. Se f de 1, ou seja, quando x é 1, a f de 1 é 4, então eu posso dizer o seguinte, a vezes 1, que é o x, mais b é igual a f de 1, que é 4, né? Que é igual a 4. E depois aqui, a segunda informação, a vezes menos 2, quando x é menos 2, mais b, ou seja, f de 2, né? F de menos 2, perdão, isso aqui é igual a 10. Só vou dar uma ajeitada, tá? Vamos dar uma ajeitada e vamos formar um sistema, a vezes 1 é a, então a mais b é igual a 4. E aqui a vezes menos 2, ou seja, menos 2a mais b igual a mais b é igual a 10. Para resolver esses sistemas, eu vou utilizar o método da adição, ou seja, eu vou adicionar a primeira equação à segunda. Só que eu tenho que vamos ajeitar. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1.
e vamos reescrever aqui. Ó. A mais B igual a 4. Multiplicando toda a equação por menos 1 a segunda, vai ficar 2A menos B igual a menos 10. Ou seja, eu multipliquei toda a equação por menos 1. Por quê? Aí eu consigo mais B menos B. Quando eu vou somar a primeira equação com a segunda, eu cancelo o coeficiente B. E daí eu tenho A mais 2A, tem 3A, mais B menos B fica 0B, vou deixar em branco, e 4 menos 10 dá menos 6. Aqui, ó, então 3A igual a menos 6, A igual a menos 6 sobre 3, A igual a menos 2. Então já descobri o coeficiente A, vou descobrir o coeficiente B, substituindo, né? Então aqui. Ó, no lugar do A, vou botar menos 2 mais B igual a 4. Este é um B, vai ser igual. O menos 2 vai com a operação inversa, então vai mais para o segundo membro, né? Mais 2, B igual a 6. Então agora já temos dois coeficientes, A e B. Vamos fazer aqui do ladinho. Aqui, ó. Daqui, né? Vamos para cá. Ou seja, f de x vai ser igual a o a é menos 2, então vai ficar menos 2x mais b, que é 6. Essa aqui vai ser a lei de formação. E para encontrar a f de 2, calcular a f de 2, ó, eu vou substituir. Menos 2 vezes 2 mais 6. Então, f de 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 6, f de 2, menos 4 mais 6, que é igual a 2. Então, encontramos o valor numérico, né? Encontramos a lei de formação e a f de 2. Bom? Bom, vamos ver agora o gráfico, né? Como é que fica o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim é uma reta. E o conjunto imagem são os números reais. E a gente tem agora 3 exemplos, né, para construir o gráfico, né, gráfico de 3 funções. Tá? Vamos ver uma por uma então. Primeiro, f de x igual a 2. É uma função constante. Tá? Então, de toda maneira, vou mostrar para vocês como é que a gente faz um gráfico, que a gente monta um gráfico assim. Primeiro momento, a gente chuta valores para x e encontra valores para y, onde y igual a f de x, então y igual a 2. Eu vou chutar o valor de x em torno do zero, ou seja, menos 1, 0 e 1. Tá? Não preciso mais do que isso. Então, quando x é menos 1, bom, y vai ser igual a 2. Quando x é 0, o y vai ser igual a 2. E quando x é igual a 1, o y também vai ser igual a 2. É uma função constante. Vamos marcar esses pontos aqui. Ó. Menos 1 e 2, olha. Então, fui no eixo x, menos 1, depois ó, 0 e 2. E por último, 1 e 2. X igual a 1, x1. Unimos esses pontos. Ó. Não vai ficar uma reta perfeita, tá? Mas vamos tentar. Tá? Então, o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo do x. Bom? Segundo exemplo, f de x igual a x mais 2. Vamos lá, vamos chutar valores para x e encontrar valores para y. Então, y que é igual a f de x, então y igual a x mais 2. Ó, vamos chutar menos 1, 0 e 1. Depois no final dessa videoaula, vou mostrar uma outra forma aí da gente encontrar, né, o gráfico de uma função afim. Tá? Mas por enquanto a gente vai montar desse jeito. Y, no lugar do x, vou substituir por menos 1, né, pelo valor chutado anteriormente. Então, menos 1 mais 2, que vai dar 1. Depois, y igual a 0
mais 2, que é 2, y igual a 1 mais 2, igual a 3. Vamos marcar, ó, quando x é menos 1, y é 1, 0 e 2, e 1 e 3. Unindo esses pontos, vamos tentar fazer direitinho. Tentei fazer o mais reto possível, né? Mas estou usando uma mesa digitalizadora, não é muito fácil não. Tá? Não posso usar régua, é complicado usar uma régua. Tá? E por último, ó, f de x igual a menos 3x mais 1. Tá aqui, né? Então vai ficar assim, chutando valores para x, e para encontrar os valores de y é igual a f de x, que é menos 3x mais 1. X, ó, menos 1, 0 e 1. Y vai ser igual. Aqui eu vou ter que botar o menos 3 vezes. O x eu vou botar entre parênteses, tá? Porque senão vai ficar menos 3 vezes menos 1. Pode dar conflito nos sinais. Mais 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 mais 1, 4. Ó, aqui é y igual a menos 3 vezes 0. Mais 1. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 1, 1. Aqui eu tenho menos 3 vezes 1. Mais 1. Ó, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1, eu vou ter menos 2. Vamos agora lá para o gráfico. Então, menos 1 e 4. Menos 1 no x e 4 no y. Aqui, ó, como se fosse um endereço. 0 e 1. E 1 e menos 2. Olha que esses pontos estão alinhados. Vamos uni-los. Não sei se eu vou conseguir fazer uma reta perfeita, mas vamos tentar. Puxa. Tá? Ficou meio tortinho, mas deu para se ter uma noção do que é uma reta, né? Então é assim que a gente constrói o gráfico de uma função afim. No primeiro momento. Depois a gente vai ver um outro jeito mais simples aí. Tá? Bom, e aqui um exercício, né, de matemática também. Ó, que eu dou dado o gráfico da função, né, e ele quer saber qual é o valor da função no ponto x igual a 3. É como se ele quisesse saber quanto que é f de 3. Tá? Aqui pelo gráfico, a gente poderia dizer, olhando o gráfico, a gente já teria uma noção que f de 3 seria 1. Mas eu não posso afirmar isso, porque se o desenho estivesse torto, como as minhas retas que eu confeccionei anteriormente. Tá? Então, ó, o que a gente sabe? Ó, a gente sabe o seguinte. Sabemos o quê? Que f de x é do tipo ax mais b. Tá? Bom, o que a gente pode notar? Notemos que f de 0 é menos 2. Ou seja, quando x é 0, a função é menos 2. E também sabemos que quando x é 2, a f de x é 0. Ou seja, que a f de 2 é igual a 0. Que são os pontos que cortam o eixo x e o eixo y. Tá? E vamos tentar montar agora um sisteminha. Ó. Ou seja, a vezes 0 mais b, que é a fórmula geral da função, né, é igual a menos 2. E que a vezes 2 mais b é igual a 0. Vamos montar o sistema. Vai daqui, vou montar o sisteminha. A vezes 0 é 0, então eu vou ter que b é igual a 2, b é igual a menos 2. Então eu já sei quanto que vale b, tá? E tenho que 2a mais b é igual a 0. Vou substituir o valor de b encontrado, vamos dizer, na primeira equação, que já está resolvida, né? B igual a menos 2, na segunda equação, ou seja, 2a
menos 2 é igual a 0. Daí eu tenho que 2A é igual a 2, A é igual a 2 sobre 2, A é igual a 1. Então, ó, descobrimos que A é 1, já sabíamos anteriormente que B era igual a 2, então a nossa fórmula da nossa função, ou seja, f de x é igual a 1A, 1A é igual a 1, então vai ficar 1 vezes x, ou simplesmente x, mais b, ou seja, o b é menos 2, então x menos 2. Bom, essa aqui é a fórmula da função, f de x igual a x menos 2. Como ele quer saber a função no ponto 3, ele quer saber a f de 3. F de 3, vou substituir no lugar do x por 3, ó. 3 menos 2, f de 3 igual a 1. Tá? A gente já supunha que era igual a 1, né? Agora a gente confirmou matematicamente. Bom, coeficiente A. Na função afim, y igual a x mais b, o número real A é chamado de inclinação ou coeficiente angular, mas o mais correto é chamar esse coeficiente de taxa de variação. Ou seja, um número que acompanha a variável x, que acompanha a variável, é chamado de taxa de variação. Tá? Então, por exemplo, deu o coeficiente angular, ou a taxa de variação, das seguintes funções. Então, y é igual a 3x mais 4, y é igual a menos x mais 2, e y é igual a menos 8 mais 5x. Cuidado com essa última aqui. Tá? Coeficiente angular, então, na primeira, A é igual a 3. Na segunda, ó, menos x, bom, é como se fosse menos 1x, né? E aqui na terceira, ó, o 5 está acompanhando a variável x, então o coeficiente angular, ou a taxa de variação, A é igual a 5. Bom? Importante saber, ó, quando o A é positivo, a função é crescente. E quando o A é negativo, se já é menor do que zero, a função é decrescente. Tá? Exemplo. Então, se eu tenho f de x igual a 3x mais 1 e f de x igual a menos 2x mais 3, bom, a primeira, o A, o coeficiente A é igual a 3, é positivo, função crescente. Segunda, o A é menos 2, então é negativo, a função é decrescente. A gente vai ver agora nos gráficos, né, que a gente vai fazer mais adiante. Antes, vamos ver o coeficiente B. Tá? Já na função afim y igual a x mais b, o número real b é chamado de coeficiente linear. Exemplo, deu o coeficiente linear das seguintes funções. Mesma coisa, o número que não está acompanhando a variável x vai ser o coeficiente linear. Então preste atenção nesse segundo exemplo. Bom, o primeiro, o coeficiente linear, b igual a 3, tranquilo. Na segunda, ó, b igual a menos 5. Bom? Então, assim, uma observação. Em y igual a x mais b, para x igual a 0, ou seja, se eu pegar aqui, ó, quando x é 0, ó, isso aqui sumiria. Eu teria y igual a b, ou seja, quando x é 0, o y vai ser igual a b. Então, nós temos que o ponto 0 e b é a intersecção da reta com o eixo y. A gente pode dizer o seguinte, ó, vou escrever aqui embaixo, ó, que o coeficiente linear, ele é o intercepto y, ou seja, o coeficiente linear vai ser o ponto onde a reta cortará o eixo y. Um exemplo, ó, construir o gráfico, que eu vou chutar apenas dois valores, tá? Da função, construir o gráfico da função y igual a 2x mais 4. Então, x igual a 2x mais 4. Vocês vão ver agora aqui, ó. Então, vou chutar menos 1 e 0. Tá? Então, menos 1. Então, y vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 4. Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 4, 2 positivo. Y igual a 0, né?
vai ser, x igual a 0, 2 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 4, 4. Já tinha falado, ou seja, menos 1 e 2, aqui o ponto, e 0 e 4, ou seja, ó, o 4, aqui está o nosso coeficiente B, cortando o eixo Y, tá? Ou seja, aqui o gráfico, né, nossa reta, vamos tentar fazer o desenho aqui, ó. Tá? Então, sempre vai acontecer isso, tá? O coeficiente linear vai ser o intercepto y. Raiz ou zero da função. A gente já está se encaminhando para o final. Dada a função afim f de x igual a x mais b, chama-se raiz ou zero da função o valor de x para o qual f de x igual a zero. Isto é, ax mais b igual a zero. Ou ainda, o valor de x que anula a função. Tá? Reforçando, então, como determinar? Para determinarmos a raiz ou zero da função, fazemos a f de x igual a zero, ou y igual a zero, e resolvemos a equação. Assim, o zero ou a raiz de uma função, afim será x igual a menos b sobre a. Não gosto de usar essa fórmula, tá? Mas é uma fórmula que vai ser válida. Eu pego a fórmula da função igual a zero. Vamos ver o exemplo? Determine a raiz das seguintes funções. Então, eu vou dizer o seguinte. As raízes, então, onde o y igual a zero. Isso implica o quê? Que a fórmula, que é 3x menos 6, que é essa fórmula, né? Isso é igual a zero. E vou resolver essa equação. 3x é igual a 6, x igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Então, a raiz dessa função é x igual a 2. Ou seja, o nosso gráfico corta o eixo do x em x igual a 2. Tá? Aqui é a mesma coisa. Y igual a 0. Isso implica o quê? Que menos 8x igual a 0. X vai ser igual a 0 divididos por menos 8. X igual a 0. Então, essa aqui é uma função linear, né? Ou seja, então o x vai cortar, o gráfico vai cortar o eixo do x bem ali na origem, né? X igual a 0. Tá? Agora a gente vai ver o seguinte, a interpretação geométrica, a gente vai entender para que eu tenho, para que eu vi o zero da função e para que eu estudei o coeficiente linear. Tá bom? Então, a função é f de x igual a x menos 3. É para construir o gráfico. Vamos encontrar o zero da função? Então, o zero da função é quando f de x igual a 0. Isso implica, então, que eu tenho x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Então, a gente já sabe. Tá? Algo que não está aqui, mas vamos colocar aqui mais uma informação. A taxa de variação. Bom, a taxa de variação é o coeficiente A. A é como se fosse 1, né? 1x, então o A é igual a 1. É positivo. Né? Ele é positivo. Então, como é positivo, a gente vai ter uma função crescente. Vamos ver se vai funcionar mesmo, tá? Bom, o coeficiente linear, B, né? B igual a menos 3. Então, aqui, B igual a menos 3. Aqui, só para ser redundante, tá? O intercepto x, então vai ser a raiz e 0, ou seja, 3 e 0. E o intercepto y vai ser o 0 e o b. Opa! Que o b, no caso, é menos 3. Então, anotamos esses números aí, 3 e 0 e 0 é menos 3. Vamos para a próxima tela. 3 e 0, ou seja, aqui, é a raiz, né? É onde corto x igual a 3, né? E o intercepto y é no menos 3. Então, aqui 3 e 0, vamos voltar uma tela. 3 e 0 e 0 e 3. Unindo esses pontos, o que vai acontecer? Olha a função crescente. A gente também já tinha uma ideia que seria uma função crescente, né? Pois o coeficiente A igual a 1 é positivo. Tá? Crescente. Aumento x
o y aumenta. Vamos para o segundo exemplo, e já se encaminhando para o final do vídeo. Bom, vamos encontrar o zero da função. Bom, f de x igual a zero, que vai implicar o quê? Que menos 2x mais 2 igual a zero. Então, menos 2x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre menos 2. Vou fazer aqui do lado, tá? X igual a 1. Vamos fazer a taxa de variação aqui. Ó. Taxa de variação, que é o coeficiente A. O A, que vai ser igual a menos 2. Opa, é negativo. Então, nós temos uma função decrescente. Tá? Vamos ver, então, daqui a pouquinho. Coeficiente linear, B igual a 2. O intercepto x, então, vai ser 1 e 0. E o intercepto y vai ser 0 e 2. Vamos agora para o gráfico. Então, 1 e 0 e 0 e 2. Ó, 1 e 0, bem aqui. E 0 e 2, bem aqui. Tá? Ó, vamos de novo. 1 e 0 e 0 e 2. Tá? Unindo esses pontos, ó, somente esses dois pontos, porque por 2 pontos passa uma reta. Olha a função decrescente aparecendo aqui. Tá? Ó, decrescente, porque quando eu aumento o x, o y vai diminuindo. Tá? Essa é a ideia da função decrescente. Bom, pessoal, por hora é só. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.